Então, vamos à palavra do Senhor. Deus confrontador, Deus resgatador. Um tema que resume a mensagem do longo e profundo livro do profeta Isaías. Continuaremos sendo abençoados por este livro nesta manhã, focando no capítulo 65, do verso 17 a 25. Isaías 65, de 17 a 25. Há um verso que temos destacado neste livro, por expressar bem o que temos ouvido deste livro. Capítulo 55, verso 6, é o nosso verso em destaque. Vamos dizê-lo juntos: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Nós vamos focar em Isaías 65, do verso 17 a 25, mas eu creio que alguns textos devem ser lidos antes de lermos o nosso texto esta manhã, para que possamos apreender melhor o impacto e a mensagem de Isaías 65, 17 a 25. Deixe-me recordar a figura do servo em Isaías, que aparece como um servo glorioso, mas também um servo sofredor, no capítulo 53. E o verso 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ainda no capítulo 53, o verso 10 diz sobre este servo: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E ainda fala o verso 11 sobre este servo: meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Quando lemos do profeta Isaías sobre a obra e a direção de Deus para o seu povo, nunca esqueçamos que há este servo e que este servo é necessário. Isaías assim profetiza de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, por volta de 700 anos antes de Cristo. Quero recordar ainda um trecho do capítulo 11, que tivemos a oportunidade de ouvir e refletir muitas semanas atrás. Isaías 11, de 1 a 10 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Então aí está a mensagem de Deus ao povo de Israel no exílio, na Babilônia, sem monarquia, sem rei, exilados porque foram dominados e derrotados e levados para o exílio. Davi é o grande rei, e, na verdade, ele é uma metáfora de um rei maior, Jesus Cristo, que viria um dia. Davi é filho de Jessé, Jessé é pai de Davi. Então, fala aqui que esta linhagem, de alguma forma, haveria de renascer e ser para sempre. Certamente não seria Jessé, nem seu filho Davi, porque são homens como eu e você e passaram. Mas há algo maior aqui: um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Então o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, e o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé,
que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. As nações buscarão a raiz de Jessé, Jesus Cristo, chamado Filho de Davi, ou então de Jessé. E antes de irmos ao nosso texto ainda, tenha em mente quando lemos esse texto, Gênesis 1, primeiro verso da Bíblia, abertura da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isaías 65, veja o verso 1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Deus falando através do profeta Isaías, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. A grande obra que Deus realizaria e já começou a realizar a partir da vinda de Jesus Cristo. Não somente o povo de Israel, mas todos os povos e nações, povos que não buscavam o Senhor, não o conheciam. Mas Deus se revela a eles em Cristo. E agora o nosso texto, a partir do verso 17, que então a palavra de Deus penetre cada coração e edifique esta igreja nesta manhã. Ouçamos a palavra, o Senhor falando pela voz do profeta. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casa para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como boi, mas o pó será comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. No verso 1, 17, vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. E o verso 25 diz, o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como boi, mas o pó será comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ouvimos a palavra do Senhor. A historinha diz que
O homem subiu ao prédio de 10 andares e se colocou então no pico daquele prédio. Isso é que diz a historinha contada a mim por um membro da nossa igreja. E essa é a historinha que eu contei na quarta-feira, no culto de quarta-feira. Mas como 95% daqui não estava na quarta-feira, eu vou contar de novo. O homem subiu então ao topo do prédio para de lá se atirar. Por quê? Viciado em adrenalina. Um homem dos nossos tempos. Onde é que tem um lugar para me dar adrenalina? Bem, aquilo lá já não me dá mais, preciso de algo mais forte. Uma balada melhor, ou qualquer outra coisa assim. Então ele subiu. Senhor, desafiador de todas as coisas, da lei da gravidade, inclusive. E de lá ele pulou, em queda livre, diz a história. E ele vem descendo rente às janelas, rente aos andares. E diz a historinha que quando ele passa pelo 5º andar, janela está aberta, há uma pessoa na janela, olhando assustada tudo aquilo. E quando o sujeito passa pelo 5º andar e cruza o olhar com quem está na janela olhando, ele grita para a pessoa na janela: até aqui tudo bem. E continuou, descendo prédio abaixo. Podemos comparar a vida humana como uma queda de um prédio. Seria uma forma. Os nossos anos correndo, passando, como se estivéssemos caindo de um prédio. Então, a descida, o pulo, a adrenalina alta, parece que ela tem um prazer nisto. Observar os andares na queda e passar por momentos que dizemos: está tudo bem, está tudo bem. Mas pensando a queda como uma narrativa, uma aventura como uma narrativa, somos levados a refletir profundamente em nossas vidas, não somos? Porque a queda sendo uma narrativa, lembremos que a narrativa é que provê o significado, e não um momento que vivemos. Será que esta manhã conseguimos pensar a nossa existência de uma forma profunda e então sábia, conseguirmos sairmos de todos os anestésicos e letargias que são nos dados na experiência deste mundo e na forma de vermos as coisas e conseguirmos esta manhã pensarmos profundamente sobre a nossa existência? Seria como pular de um prédio. A nossa história, a nossa narrativa é assim. E olhamos do 5º andar e dizemos: está tudo ótimo. Houve um psiquiatra famoso chamado Carl Jung, foi companheiro de Freud, depois se desentenderam e romperam porque ele chegou a um entendimento diferente, totalmente diferente, sobre qual é o problema do ser humano, os conflitos humanos e qual é a solução. E fundou sua própria orientação, sua escola de pensamento psicológico. Este pensador, conhecido, reconhecido aí no mundo acadêmico e no seu campo da psicologia, psiquiatria, ele fez algumas colocações interessantes das suas observações argutas. Primeiro, ele disse que numa palestra que ele deu a uma universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Yale, décadas atrás, ele disse: ateísmo é uma neurose urbana. Ateísmo é uma neurose urbana. Ele disse mais: falta de significado para a vida é a neurose mais geral do nosso tempo. Nós ainda nem começamos a compreender o impacto dessa neurose. A falta de significado para a vida, algo que dê sentido realmente. Diz ele, é a neurose dos nossos tempos. E nós ainda não conseguimos, ainda não começamos realmente a entender totalmente o impacto disto. E nós agora, já vivendo algumas décadas depois do falecimento dele, em 1961,
Percebemos melhor já o impacto disso ou não. Ele disse mais: a falta de significado inibe um viver pleno. A falta de significado inibe o viver pleno. Portanto, essa condição de falta de significado é uma doença. A falta de significado é uma doença. Considera isso como um grande mal do ser humano. Observações interessantes, observações que nos chamam a uma reflexão profunda, seja lá o que ele propunha no seu caminho, na sua corrente psicológica, mas era um homem de grande reflexão e nas suas observações da vida não podemos também deixar de considerá-lo. Um outro pensador, ainda atuante, é o psiquiatra Dr. Ian McGill Christ. Foi professor da Universidade de Oxford e hoje é um autor de muitos livros, muito reconhecido. Escreveu inclusive um intitulado A Questão com as Coisas. E ele aborda exatamente essa questão toda que já estamos falando aqui nesta manhã. E ele vai colocar felicidade versus significado da vida. Nós ficamos aí no mundo da busca da felicidade. Esse é o tema dominante, inclusive casamentos são desmanchados hoje comumente porque estão em busca da felicidade. E daí por diante, todo mundo quer a felicidade. E ele coloca isso versus o significado. E ele vai apontar que o significado vem da narrativa da nossa vida. Qual é a narrativa? Qual é a nossa história? Ele diz assim: felicidade, preste atenção, felicidade é sobre o presente momento, o agora, independente dos outros momentos. Estou no 5º andar, até aqui tudo bem. Pulei, adrenalina correu, até aqui feliz, tudo bem. Felicidade é sobre o presente momento, enquanto significado vem da narrativa que liga todos os eventos através do tempo, e assim integra passado, presente e futuro, e assim integra passado, presente e futuro. Significado vem da narrativa que engloba todos os tempos da nossa existência. Significado vem daí. Felicidade é sobre um momento isolado do significado, isolado da narrativa, do todo. Preste atenção nisso. Diz mais aqui o pensador: narrativa sustenta o que somos em nós mesmos, como um personagem e sua vida, que são definidos pela história de um filme. Ainda esta semana assisti um filme sobre um acontecimento real na Segunda Guerra Mundial, em 1943. Os aliados queriam invadir a Europa, que estava ali dominada pelos nazistas, e o foco era a Europa mediterrânea, Grécia, Itália. Queriam, então, através das suas forças que estavam na África, cruzarem ali o mar e retomarem a Europa mediterrânea. E a questão era se eles deveriam começar pela Itália, invadindo a Itália, ali estavam os nazistas, ou a Grécia, onde também estavam os nazistas. E então, para ajudar ali a tática, o Serviço de Inteligência britânico criou a Operação Mincemeat. E o que foi isto? De uma forma ali, usando os serviços de espionagem, contra-espionagem, vazaram para o governo nazista alemão que eles iriam invadir pela Grécia, quando no plano, na verdade, era invadir a Itália. Por que fizeram isto? Para que, então, os nazistas concentrassem suas forças e resistência lá na Grécia e a Itália ficasse desprotegida e fosse fácil entrar ali. E assim foi feito, e tiveram sucesso e invadiram através da Sicília. Mas, olhando em toda aquela
aquela história, o que aconteceu ali, e o filme narrando fatos verdadeiros com seus personagens, mais ou menos 20 personagens envolvidos na narrativa. Cada personagem ali tinha a sua casa, tinha os seus relacionamentos, trabalhavam e dialogavam, ia e vinha. Mas o que seriam esses personagens se não existisse a narrativa e a história? Seria um elemento de pendurado no ar. Nenhum significado ou sentido. O significado e o sentido vem deles pertencerem a uma trama ali que tem um começo, meio, momentos e um fim. E um fim que atinge aquilo que foi proposto, foi planejado. Assim as nossas vidas também, nossa existência, nos diz aqui o pensador McGilchrist. Felicidade é um momento. Significado depende da narrativa. A narrativa que engloba o passado, o presente e o futuro. Agora, mais um pensador, mais um servo do Senhor. Martyn Lloyd-Jones, falecido em 1981. Foi médico formado pela Universidade de Londres. Foi aceito e passou a fazer parte do Real Colegiado de Médicos, real aí no sentido monárquico, não é? Inglaterra. E nessa condição ele estava sendo preparado pelo médico do tempo, médico que cuidava do rei da Inglaterra, antes da rainha atual. Ele estava sendo preparado para substituí-lo, ser o médico particular lá do rei. E nesse momento da sua vida, ainda jovem, de carreira promissora, Lloyd-Jones entendeu que Deus tinha um chamado para ele, para ser um pastor. Abandonou toda a carreira médica, todas as possibilidades de futuro e foi ser um pastor e se tornou conhecido. E foi pastor por décadas de uma igreja lá em Londres, próxima ao palácio da rainha, então, da monarquia, a igreja chamada de Westminster Chapel. Foi pastor ali por muitas décadas. Aliás, ele pregou no livro de Romanos, e somente no livro de Romanos, por 12 anos. 372 sermões. Não conseguiu chegar ao fim do livro. Faltaram 2 capítulos porque ele faleceu. Estamos em Isaías há algumas poucas semanas. Pregou 12 anos em Romanos, sempre às sextas-feiras à noite. Quero convidar vocês para toda sexta-feira virem e eu vou pregar detalhadamente em Romanos. Quantos vão estar? Não precisa responder. Enfim, outros tempos. Grande pregador. Grande pregador. Mas ele fez uma colocação que cabe a nós aqui nesta manhã, quando nós lemos o texto de Isaías e pensamos no significado da nossa vida, da nossa narrativa. Ele disse o seguinte, o pastor Lloyd-Jones: minha visão sobre cada acontecimento em minha vida deve ser governada por 3 fundamentos. Minha visão sobre cada momento da minha vida deve ser governada por 3 fundamentos. Quais são? Ele coloca: entender quem eu sou. Segundo, saber para onde estou indo. Terceiro, conhecer o que me aguarda quando eu lá chegar. Minha visão sobre cada acontecimento da minha vida não é felicidade do momentinho. Não. Minha visão sobre cada momento da minha vida deve ser governada por 3 elementos. Quem eu sou, para onde estou indo e o que me aguarda quando eu lá chegar. Aí está a questão da narrativa e aí está a grande pergunta: qual é o significado da nossa existência? Então o significado de cada momento não é a felicidadezinha que eu consigo no 5º andar, a questão é o todo. E então qual o significado do 5º andar? Muito antes de se discutir se é feliz ou não. Aí está a proposta humanista que governa a sociedade que sofre daquilo que Carl Jung chamou da neurose urbana, nega Deus, perdeu Deus,
Aliás, um outro pensador no século XVIII, chamado Nietzsche, que voltou a estar em alta agora, como que profetizou, pressentiu que os tempos que viriam seriam tempos sem Deus. E ele, num dos seus textos, fala da morte de Deus. Não é tanto que ele estava querendo matar Deus, mas que ele viu que chegou esse momento, Deus seria enterrado pela humanidade, mas ele também previu a grande agonia que viria, porque viria o tempo que ele chamou de niilismo. O que é niilismo? Nada, não há nada. E o ser humano, então, está entregue a um nada. E aí está, então, a situação do ser humano hoje. E na percepção de Jung, nós vivemos um tempo que nós ainda não conseguimos aquilatar quais são as consequências que virão. E o que nós temos visto, nós sabemos, uma sociedade marcada pela depressão, crises de ansiedade, drogas e mais drogas, da farmácia e da sarjeta, drogas e mais drogas. O humanismo aí está. Qual é o problema principal do humanismo? Falta uma consumação. Se o significado da vida depende da narrativa, da história em qual eu estou inserida, como um personagem num filme, e quem eu sou e o sentido, o significado meu em cada momento depende da história toda, a história pede uma consumação, aquele momento de realização. Quando se atinge ou se não atinge uma história trágica, então toda a história e cada momento é lamentável do personagem. Mas se há uma consumação vitoriosa, realizada, então sim, tudo na vida ali teve um significado que valeu a pena. Por quê? Porque há uma consumação que vale a pena, uma consumação real, uma consumação que satisfaz, uma consumação que traz um sentimento e uma experiência de vitória. Consumação, o fim, é essencial para o nexo da nossa vida, para dar sentido, dar um significado. A consumação é essencial. Nós podemos discutir o começo, e podemos até ali errar no começo, mas a consumação é que é um determinante maior. Os gregos tinham uma palavra no grego antigo, o grego em que foi escrito a palavra de Deus no Novo Testamento, para esta ideia, esse conceito de consumação, a palavra telos. E a palavra telos tem o sentido de fim. Mas precisamos entender que fim, não simplesmente fim no sentido acabou. Fim no sentido de objetivo atingido. Fim no sentido de propósito realizado. Fim, telos, no sentido do quê? Um final vitorioso. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê o Senhor Jesus Cristo falando ali e dizendo: eu sou o princípio e o fim. Jesus Cristo não está dizendo eu sou o princípio e aquilo que acaba com tudo. Não. Fim no sentido de telos. Objetivo atingido, propósito realizado. Eu sou este fim. Eu sou o ômega. Telos. E agora que nós passeamos nesta manhã, refletindo sobre essa questão da narrativa e do significado, certamente podemos aprender a importância, a relevância fundamental para a sua vida nesta manhã desse texto de Isaías. Ouça a palavra de Deus, porque é um texto sobre o quê? Sobre a consumação, sobre o telos. Isto é, o fim da narrativa. É a narrativa que dá o sentido, o significado para o meu levantar a cada manhã, o meu passar sobre cada andar. Qual é o telos? Qual é o fim? Uma calçada dura onde o corpo vai se esborrachar? Ou há um objetivo a ser atingido, que é uma vitória gloriosa, é um propósito que vale a pena a vida? Qual é a consumação? A pergunta que tem que estar no seu coração. Qual é a minha narrativa? Eu sou um personagem de que narrativa?
A minha passagem em cada andar não é uma questão de que cada andar tem que ser uma felicidade, tudo bem, não. A questão é, em cada andar, seja qual for o momento, feliz ou menos feliz ou triste, mas qual é essa história e qual é a consumação dela? Eis a pergunta que está diante de nós, e Isaías traz essa questão para nós nesta manhã, questão fundamental, necessária. Fala-nos sobre a consumação assegurada. Consumação assegurada. Consumação no sentido de final glorioso, de objetivo atingido, que está nas mãos de Deus e que pode, pela graça dele, ser então parte da minha vida parte dela, e então minha vida ser parte dessa história, dessa narrativa com Deus, e cada momento é destinado a esta consumação assegurada pelo Senhor. Você precisa encontrar significado para a sua vida. Cuidado com a felicidade. Cuidado com a felicidade do quinto andar, ou quem sabe do quarto andar, ou quem sabe do terceiro andar. Felicidade, felicidade, cuidado. Pense em significado, pense então na narrativa, pense na consumação de tudo para você. Consumação assegurada, encontre significado como? Através da consumação assegurada que temos aqui nesse texto. Esse texto fala da criação que podemos chamar de velha, ou criação antiga. Esse texto nos indica que a criação atual é a antiga, é a velha. Essa realidade que eu e você vivemos, da qual fazemos parte, é a criação que se vai, é a criação datada. Datada. Tem data de validade para expirar, e já está expirando. Aqui no verso 17, Deus diz: as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. As coisas passadas não serão lembradas. É interessante porque, às vezes, as pessoas perguntam: mas sabe, se nós chegarmos no céu, lá no céu a gente vai lembrar disso aqui. Então, a gente percebe que está um apego assim, muito forte às coisas atuais, e talvez um relacionamento. E essa preocupação, será que no céu a gente vai perder isso, não é? Sabe o que Deus diz? Lá você não vai nem lembrar. Não quer dizer que não teremos a memória, nós somos espirituais, Deus nos criou assim, tudo está em nós, a nossa história não é incompleta, mas será sempre total, incluindo essa realidade presente. Mas o que é que nós temos aqui? Sabe, eu fui uma vez passar umas férias num lugar, foi muito agradável, e lá fiquei uns 10 dias, e muito agradável, gostoso, descansei, relaxei, coisas interessantes. Eu quero dizer para você, eu confesso para você, que depois eu me dei conta que durante aqueles 10 dias não lembrei uma vez de Bragança. Não lembrei de vocês. É nesse sentido. As coisas passadas não serão lembradas. O que é aquele negócio lá? Quem que quer lembrar daquilo? Gênesis 1. Diz que Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a palavra ali criaram, o Velho Testamento não é escrito no grego, é no hebraico. A palavra do verbo criar, hebraico, é aplicado somente a Deus. Aparece 9 vezes em Gênesis. Em Isaías é interessante, aparece 19 vezes essa palavra, esse verbo criar. Deus nos criou. Deus fez a criação. E isto é o nosso começo. Nós somos o que somos, que nós somos criaturas dele, criados à imagem e semelhança de Deus, e criados dentro dessa realidade, essa narrativa que está aqui. Minha identidade é divina, minha origem é divina, assim como a sua, assim como de cada ser humano. E essa realidade que Deus criou e nos inseriu nela, nos inseriu para uma história, mas uma história que fracassou. Houve algo chamado queda moral, queda espiritual, queda diante de Deus. Nossos pais, Adão e Eva, caíram, romperam com Deus, e a consequência adentrou a esta realidade que foi já maravilhosa na sua origem, quando Deus criou. E nossa vida, nosso ser, também algo espetacular, na verdade.
criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, nós distintos de tudo mais deste universo. Ao mesmo tempo que somos espetaculares, somos uma experiência triste. Já falamos aqui, pensadores seculares, dizendo do ser humano entrando em confusão, uma neurose. A verdade é que a velha criação está datada, as coisas passadas não serão lembradas. Há um momento, e está chegando, quando tudo isso há de passar, e passa mesmo, passará para as nossas vidas, passará como realidade. Não é aí, não é nessa realidade atual que você encontra o significado, é na consumação que há de vir. Consumação que está decretada, está colocada por Deus como assegurada. Há uma nova criação. Há uma nova criação. Toda essa história que nós vivemos agora, toda essa narrativa tem uma consumação vitoriosa, maravilhosa, porque o Senhor tem uma nova criação. O Egito está construindo uma nova capital, no preço de 40 bilhões de dólares. A Indonésia está construindo uma nova capital, ao preço de 37 bilhões de dólares. O Brasil construiu uma nova capital, décadas atrás, chamada Brasília. Foi um decretos de governamentais, mas há um decreto divino para um novo tempo, uma nova construção, algo maravilhoso. E o nosso coração anseia por uma nova criação. Há um desgaste nesta aqui. Os males são muito grandes, a dor e o sofrimento é enorme. O mal passeia e sapateia no nosso meio. E tristeza sobre tristeza, destruição sobre destruição, decadência e mais decadência. Há um anseio. A ONU, o ser humano tenta trazer a sua consumação e o seu novo tempo, a sua nova criação. A ONU tem um projeto para ser atingido até o ano de 2030, abordando 17 áreas, e resume lá no site da ONU que esse projeto todo visa garantir que em 2030 todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Você ouviu? Está no site deles, no site da ONU. É esse projetão nosso para 2030, atingir até 2030, visa garantir que até lá todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Nós ansiamos pela nova criação. O ser humano, a parte de Deus, no humanismo, achando que controla tudo e pode tudo, acha que vai trazer uma nova criação. Não vai. E poderíamos falar de outros esforços e grupos que estão se ajuntando a isto, a esta ideia, este sonho, porque é um anseio humano. Não está bem. Não está bem. Essa criação está velha, está desgastada, está estragada. Precisamos de uma nova criação. Mas há esta decretada pelo Senhor que Isaías nos traz aqui. Ela é factual, está decretada porque é uma ação divina. Vejam, eu criarei novos céus e nova terra. Deus falando. Sim, concordamos que não está bem, mas por melhor que sejam os nossos esforços, e devemos lutar contra o mal, sim, nisto não é errado, mas não devemos subir à prepotência e acharmos que nós vamos trazer a nova criação. Isto só Deus pode fazer, e Ele decretou que vai fazer. Nós louvamos a Deus por isso. Há uma consumação gloriosa, há uma consumação maravilhosa. Novamente aqui o verbo criarei. Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. E aqui Deus falando criarei. É este verbo que é usado somente para a ação de Deus, aquele que realmente pode trazer uma nova realidade. Criarei novos céus, novos céus. Essa palavra novo aqui não é novo no tempo, mas um novo em qualidade. Podemos ter coisas novas no tempo e ser igualzinho ao que já se fez antes. Pode-se repetir um modelo de automóvel e ele ser novo. Este é o modelo 2022, mas não modificou nada o projeto.
igualzinho àquele de 2021, mas é um novo no tempo. Não é este novo que aqui está Deus falando. Ele está falando de um novo de qualidade, algo que não existe, que vai ser totalmente revolucionário. Uma outra natureza, de uma outra forma. Criarei novos céus e nova terra. E céus e terra é a expressão para a realidade toda. É uma forma de falar de uma realidade toda. Lembre-se disso que Deus está fazendo. Quando você pensa sobre o cristianismo, a fé cristã, entenda o que é isto. A fé cristã é Deus tomando a história em suas mãos, a realidade que Ele criou para conviver com Ele, encontrar sentido nele, fracassou. E em Cristo Deus está agora preparando a recriação, a começar das pessoas. Por isso 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Assim as traduções dizem, mas literalmente se alguém está em Cristo, é nova criação. Isto é parte desse grande projeto da recriação de Deus. As coisas velhas já se passaram, diz lá o texto, e eis que tudo se fez novo. Nós em Cristo aqui agora já temos um vislumbre, nós já experimentamos em boa parte e boa medida se recriar do Senhor em Cristo. Pense nisto, não é uma questãozinha de ter uma religião para depois que acalmar os nervos e quem sabe depois morar nas nuvens, não é isto, não é isto. E alguns ficam pensando que um dia eles vão ser tipo fumacinha. Já viu o desenho de pessoas sentadas nas nuvens? Meu irmão, é uma outra realidade. E a Bíblia fala inclusive dos nossos corpos, mas de uma outra forma, o chamado corpo glorificado. Se você ler 1 Coríntios 15, você vai ver lá o apóstolo Paulo explicando com metáforas, claro, difícil de explicar porque é algo que nós não conhecemos, é uma outra realidade, mas ele usa metáforas da realidade presente para ilustrar um novo tipo de corpo. É uma outra realidade, o novo céu e a nova terra que Deus há de estabelecer. Aí está esta criação decretada e será marcada pela alegria. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e tristeza. Louvado seja o Senhor. Ainda a semana passada nós choramos porque uma perda de um ser pequenino aconteceu no nosso meio. Quanto choro! Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Ah, como nós ansiamos pela nova realidade, por esta nova criação que está decretada. Só ela responde a nós e pode dar sentido e significado ao nosso caminhar. E é uma criação eterna e alegre. Regozijem-se para sempre no que eu vou criar. No texto, a tentativa de Isaías de colocar de forma poética, metafórica, esta ideia do para sempre. Podemos nos equivocar ali, quando ele fala sobre a vida de 100 anos, como algo maravilhoso, etc. E fala sobre casas construídas e colherem, então, da sua plantação. Está usando coisas da realidade presente. Lá estava o povo de Israel, de volta do exílio, reconstruindo a terra. O sonho deles aconteceu, mas reconstruindo percebem que aquela realidade ainda é uma realidade difícil e as coisas não são perfeitas e completas. Isaías diz para eles, olha, esta volta de vocês, essa reconstrução é apenas uma ilustração, uma metáfora da grande reconstrução, ou melhor, da grande recriação que Deus vai fazer, da nova Jerusalém que há de vir, a habitação de Deus com o seu povo. E então ele usa ali também a linguagem e os valores, as experiências do dia a dia para dar um vislumbre do que será. Então nós vamos viver apenas 100 anos, não há muita vantagem nisso, não é verdade? Aqui está a definição, regozijem-se para sempre, diz o verso 18, para sempre no que eu vou criar. É uma eterna criação e alegria. E o mal estará ausente, diz o verso 19, por Jerusalém me regozijar, verso 25, ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte.
Santo Monte se refere ao que? Ao Monte Sião. Monte Sião onde estava o templo em Jerusalém, a presença de Deus ali manifestada através destes elementos. E agora então fala-se desta presença de Deus de uma outra forma no futuro, na nova criação. Ninguém fará mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Nessa nova criação não haverá o mal nem destruição. Mais uma vez, louvado seja Deus por isso. Estamos cansados do mal ou não estamos? E há esta presença e comunhão que acontecerá lá, maravilhosa, o que torna a nova criação principalmente maravilhosa. Diz aqui o verso 19, Jerusalém, por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Todo o rompimento que aconteceu na humanidade, em nossos corações com Deus, será abolido plenamente, e Deus estará conosco e terá prazer em nós. O que será maravilhoso ali é que estaremos com Deus e na presença do Senhor de uma forma plena e perfeita. Diz o verso 24 ainda, antes de clamarem, eu responderei, antes de estarem, não estarão falando, e eu os ouvirei. O que quer dizer este verso? Este verso quer dizer que haverá uma sintonia perfeita entre nós e o Senhor. Não mais a distância, não mais o que nos atrapalha o pecado, mas uma sintonia dele conosco. Grande criação, a nova criação que está decretada e eu e você precisamos. Apocalipse canta sobre ela no capítulo 21. Se Isaías escreve 700 anos de Cristo, o apóstolo João tem a visão de Apocalipse por volta de 90 anos depois de Cristo. E ele diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A consumação. A nossa narrativa precisa encontrar a consumação e então o significado para cada momento enquanto atravessamos este mundo. E a cada momento, como diz o pastor Lloyd Jones, cada momento meu ser governado por essas verdades. Quem eu sou, para onde estou indo e o que me espera lá quando eu lá chegar. A nova Jerusalém. Um outro pensador inglês chamado Chesterton escreveu diversos livros que são lidos até hoje, um deles muito conhecido, Ortodoxia. Ele disse, ele era um escritor de mão cheia, pensador profundo, ele disse, eu penso a vida como uma história. Eu vejo a vida como uma história. E se há uma história, se há uma narrativa, então tem que haver um narrador. Deus é o narrador. E ele tem a história nas suas mãos. O mal adentrou, mas ele tem a história em suas mãos. História de redenção. E o fim é a consumação gloriosa. Esta consumação que é mediada como? É mediada por Jesus Cristo. A nova criação é mediada a nós. Existe o servo sofredor. Nós lemos sobre ele. O verso 10, no capítulo 53, diz, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Cristo foi a oferta pela nossa culpa na cruz. Foi da vontade do Senhor assim fazer. O verso 5 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele ali na cruz. E o verso 11 diz, o meu servo justificará, meu servo justo justificará muitos, apesar de serem culpados. Na sua morte ele nos tornará justificados. E levará a iniquidade deles, por isso somos perdoados e justificados diante de Deus. Mas esse servo que sofre até a morte de cruz, não é derrotado ali, porque o verso 10 diz, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos para sempre. Aí está a consumação assegurada.
que então dá sentido à nossa narrativa, dá sentido à nossa vida. Você consegue entender a grandeza e a abrangência da vida cristã, da fé cristã, da obra de Deus em Cristo. É o que nos traz o significado. Mel Blanc foi um norte-americano especializado em fazer vozes para desenho animado. Então ele foi a voz, conseguia criar tipos de voz para personagens diferentes. Ele, por exemplo, fez a voz de um que, algumas décadas atrás, muito sucesso, não sei como é que é hoje, nesses tempos difíceis. Estou falando de tempos quando o desenho animado não estava debaixo de pressão de ideologia de gênero, essas coisas. Era para simplesmente entretenimento das crianças. E havia um que chamava-se Pernalonga, produzido pela empresa Hanna-Barbera. Mel Blanc fazia a voz do Pernalonga. E fez de muitos outros personagens. Os desenhos da Hanna-Barbera tinham sempre um fim, o mesmo fim, ou melhor, um último slide, imagem. Uma expressão em inglês. Lembra-se qual é? That's all, folks. Isso é tudo por hoje, pessoal. Isso é tudo por hoje, pessoal. Mel Blanc faleceu em 1989, foi sepultado num cemitério lá em Hollywood. E lá tem a lápide do seu túmulo, com a data de nascimento, data de falecimento. Nos Estados Unidos é comum se colocar um pensamento na lápide das pessoas que represente a vida, a direção daquela pessoa. O que está escrito na lápide de Mel Blanc? That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Você está caindo de um prédio, queda livre. O quinto andar está cheio de felicidade, a adrenalina está correndo. Qual é a consumação? That's all. Isso é tudo? Não precisa ser. Porque na graça de Deus, no servo sofredor, ressuscitado ao terceiro dia, a promessa é de um novo céu e uma nova terra. E o Senhor Deus habitará conosco. E toda lágrima será enxugada. E o mal não entrará ali. A consumação é outra. E pode ser da sua vida pela graça de Deus. Vamos orar. Oremos.